Fala galera, beleza? Bora dar prosseguimento ao nosso estudo sobre posições relativas entre retas, reta e circunferências. Nesse vídeo, a gente vai tratar de posição relativa entre reta e circunferência, beleza? Mas antes de a gente começar a nossa aula, se inscreve aí no canal, deixa joinha no vídeo. Bora lá. Pessoal, assim como eu falei quando a gente tratou sobre duas retas, aqui nós vamos ter também três possibilidades, tá certo? São elas. A primeira possibilidade que nós vamos ter é quando nós tivermos uma reta que ela é secante à circunferência. Primeira possibilidade, eu vou colocar aqui uma reta secante. Isso vai acontecer, pessoal, quando nós tivermos algo dessa forma aqui. Temos a circunferência e temos uma reta que ela vai passar pelo interior da circunferência, tá certo? Então, quando isso acontecer, né, nós vamos ter o quê? Imagine que essa reta é a circunferência C, aqui é a reta R. Então, quando a reta ela passar pelo interior da circunferência, nós vamos ter que nós deixaremos dois pontos de interseção e nós vamos ter a reta secante à circunferência, tá certo? Então, dois pontos de interseção, tá certo? Uma outra característica, pessoal, é a distância entre o centro da circunferência até a reta que cruza essa circunferência e deixa dois pontos de interseção. Vamos ver o que é que acontece. Então, imagine que aqui é o centro da circunferência. Nós vamos ter essa reta saindo do centro, né, e fazendo 90 graus com a reta dada. Tá? Então, se eu disser que essa distância aqui é D, essa distância vermelha é D, e nós tivermos também que o raio da circunferência ele vai ser R, a nossa relação aqui é que D ele é menor do que R, tá certo? Então, pessoal, se eu tenho uma reta secante à circunferência, a distância do centro dessa circunferência até a reta, ela vai ser menor do que o R, tá certo? A nossa segunda possibilidade é quando a reta ela é tangente à circunferência. Na tangência, pessoal, nós vamos ter apenas um ponto de interseção, certo? Olha como é que vai acontecer aqui. Então, imagine que nós temos a nossa circunferência C e aqui nós temos uma reta R, certo? Então, vocês percebam que nessa posição nós vamos ter apenas um ponto de interseção. É como se a reta ela passasse raspando a circunferência, ok? Então, nós vamos ter um ponto de interseção. E, novamente, se nós traçarmos o raio dessa circunferência, por exemplo, aqui é o centro, aqui é o raio da circunferência, e nós traçarmos também a distância do centro até R, nós vamos obter que, nesse caso, o nosso D vai ser igual a R, certo? Então, sempre que você calcular a distância do ponto central da circunferência até a reta tangente, essa distância ela vai ser igual ao raio. O nosso terceiro e último caso, pessoal, é quando nós temos uma reta exterior à circunferência, tá certo? Isso vai acontecer dessa forma aqui. Nós temos aqui a circunferência, assim como nós temos a nossa reta R, certo? Então, percebam, não há pontos de interseção entre a reta R e a circunferência C. Então, já vou colocar aqui, ó, uma das características, 0 pontos de interseção, ok? Então, nesse caso, se a gente analisar o raio e a distância, nós vamos ter aqui, ó,
raio da circunferência. E vamos ter também a distância desse centro até a reta R. Galera, nesse caso aqui, a gente já consegue perceber o quê? Que o nosso D ele vai ser maior do que R, certo? Outra coisa que vale sempre lembrar, pessoal, é que essa reta aqui, né, ó, ela sempre vai fazer 90 graus, tá ok? 90 graus. 90 graus. 90 graus aqui, ok? Então, a priori, aqui ainda tem uma outra característica bastante importante, mas eu vou deixar apenas para o segundo slide, tá certo? Então, se eu tenho uma reta que é secante a circunferência, nós vamos ter dois pontos de interseção, e a distância do centro da circunferência até essa reta, ela é menor do que o raio da circunferência. Se nós temos uma reta que é tangente à circunferência, nós vamos ter apenas um ponto de interseção, e a distância do centro dessa circunferência até a reta R, ela vai ser igual ao raio. Por último, se nós tivermos uma reta que ela é exterior à circunferência, nós não teremos pontos de interseção, e a distância do centro da circunferência até a reta R vai ser maior do que o raio, tá ok? Então vamos para o próximo slide, que a gente vai mostrar como é que a gente vai calcular a interseção, né? A interseção dessa reta secante com a circunferência. Então vamos lá. O primeiro exemplo que a gente vai trazer é quando a gente estiver falando sobre retas secantes à circunferência, tá? E aqui eu já vou colocar o primeiro exemplo. Imagine que nós temos a nossa reta R dada por x mais y igual a 1 e tivermos também a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Galera, preste bem atenção como nós vamos resolver isso, porque nós vamos usar essa técnica para resolver todas as questões de interseção entre retas e circunferências, tá ok? O que é que nós vamos fazer? Nós vamos isolar uma das variáveis aqui na equação da reta. Então, se eu tenho x mais y igual a 1, vamos isolar y. y igual a 1 menos x, ok? E agora, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse valor e substituir na nossa equação da reta, tá certo? Então, o que é que nós vamos obter aqui? Nós vamos obter x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado igual a 1. Isso aqui vai ser x ao quadrado mais 1 menos 2x mais x ao quadrado igual a 1. Inclusive, eu já posso cancelar 1 com 1 aqui. E eu vou ter uma equação do segundo grau dessa forma. 2x ao quadrado menos 2x igual a 0. Ou até mesmo, se eu dividir tudo por 2, ó, x ao quadrado menos x igual a 0, tá ok? Pessoal, eu já podia fazer isso aqui direto, não é? E achar que as raízes são 0 e 1. Mas eu vou fazer por Bhaskara, que eu quero mostrar a vocês uma peculiaridade importante. Então, vamos lá. Calculando esse delta, galera. Calculando esse delta, a gente vai ter que o delta vai ser igual a b ao quadrado, 1 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é 0, certo? Então, esse delta vai ser igual a 1 menos 0, que vai ser igual a 1. Então, pessoal, uma coisa que eu quero que vocês percebam é o seguinte. Quando nós estivermos tratando de retas secantes à circunferência, que nós fizermos esse passo de isolar uma variável lá na reta e substituir dentro da equação da circunferência, nós sempre teremos um delta maior do que 0, tá? Então, ó, a outra característica é que o delta é maior do que 0, tá ok? Então, por que o delta vai ser maior do que 0 sempre nas retas secantes? Porque, galera, quando nós temos uma reta secante, eu vou terminar aqui a nossa checagem de raízes, né? Então, x igual a menos b, que vai ser 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 1, sobre 2a, tá? Então, eu vou ter que o x ele pode ser 0 e o x ele pode ser 1, tá? Então, galera, sempre que eu tiver uma reta secante, eu vou ter duas raízes, tá certo? Porque eu vou ter dois pontos de interseção. Então, se eu completar aqui os outros valores,
Ó, eu vou ter, quando x é 0, o y é quanto? É 1. Então, aqui eu vou ter o y igual a 1. Quando x é 1, o y é 0. Ok? Então, os nossos pontos de interseção são esses aqui. X igual a 0, y igual a 1, ou x igual a 1 e y igual a 0. Ok? Então, veja só. Delta foi maior que 0, me gerou duas raízes. Logo, eu vou ter dois valores para x e imediatamente dois valores para y. Tá certo? Então, sempre que a reta for secante, quando nós fizermos essa manipulação para acharmos as raízes, né, para acharmos os pontos de interseção, nós vamos ter o delta maior do que 0. Tá? Então, o segundo exemplo que eu quero trazer aqui para vocês é quando nós tivermos uma reta tangente à circunferência. E aqui eu vou usar a reta r igual a x mais y igual a raiz de 2. E vou usar a circunferência x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? Já vou dando a diquinha para vocês aqui, que nesse caso, o delta ele vai ser igual a 0. Porque aí nós teremos apenas uma raiz, logo, apenas um ponto de interseção. Então, vamos lá. Vamos, novamente, isolar o y aqui. Y vai ser igual a raiz de 2 menos x. E vamos substituir esse valor aqui embaixo. Então, nós vamos ter o seguinte, pessoal. Nós vamos ter x ao quadrado mais raiz de 2 menos x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1, certo? Então, vamos ter x ao quadrado mais 2 menos 2 raiz de x mais x ao quadrado igual a 1. E aqui nós vamos ter a equação do segundo grau da forma 2x ao quadrado menos 2 raiz de 2x mais 1 igual a 0. Ok? E agora, tirando o delta, galera, o que é que a gente vai ter? Na hora que a gente tirar o delta aqui, nós teremos que... Quem é o delta? B ao quadrado. 2 raiz de 2 ao quadrado é 8. Tá? Deixa eu colocar aqui para ficar melhor assim. 2 raiz de 2 ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes 1. Então, isso aqui vai dar igual a... Vai dar igual a 8 menos 8, que vai ser igual a 0. Tá? Como a gente já havia previsto. Por quê? Porque a gente só vai ter um ponto de interseção. Então, nós só podemos achar uma raiz nessa equação do segundo grau. E qual vai ser a raiz? Bora ver. O x ele vai ser igual a menos b, então 2 raiz de 2, mais ou menos 0, sobre 4. Então, pessoal, mais ou menos 0 não vai mudar nada. Então, nossa única raiz vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, quando eu substituir aqui, que eu colocar aqui o x é igual a raiz de 2 sobre 2, eu vou ter que o y, ele também vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o nosso y vai ser igual também a raiz de 2 sobre 2. E aí, o nosso ponto de tangência, né, que também é o ponto de intersecção da reta com a circunferência, é o ponto raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, tá? Por fim, é interessante a gente trazer aqui, né, um exemplo de reta exterior à circunferência. E nesse caso aqui, como vocês talvez já puderam perceber, né, o nosso delta ele vai ser menor do que 0. Então, aqui eu trouxe a equação de reta x mais y igual a 2. E a nossa equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ok? Então, vamos fazer de novo. Vamos isolar o nosso y aqui, 2 menos x, e vamos substituí-lo na nossa equação de circunferência. E aqui, galera, a gente vai obter x ao quadrado mais 2 menos x ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 1. Aqui nós vamos ter x ao quadrado mais 4 menos 4x mais x ao quadrado igual a 1. E vamos ter a nossa equação da forma 2x ao quadrado menos
4x mais 3, tá? O nosso delta, pessoal, vai ser, quem é b ao quadrado? 16. Menos 4 vezes 2 vezes 3. Isso aqui vai ser igual a 16 menos 24. Nós vamos ter menos 8, certo? E aí, galera, menos 8 é o quê? É menor do que zero. E como o delta é menor do que zero, não tem como nós acharmos raízes reais. E aí, por isso, nós não vamos ter pontos de interseção. Por conseguinte, a nossa reta ela será exterior à circunferência, certo? Então, algumas vezes, galera, quando tem questões que pedem assim, eles dão uma equação de reta ou uma equação de circunferência e bota lá no termo independente. Assim, qual é a condição, qual é o valor desse termo independente que faz com que essa reta seja exterior à circunferência, que faz com que essa reta seja secante, que faz com que essa reta seja tangente. E aí o que é que vocês vão fazer? Segue o mesmo padrão aqui. Isola na equação de reta, substitui lá na nossa equação do segundo grau e aí vocês fazem o delta ser o que a questão quer. Se a questão quiser que a reta seja secante à circunferência, vocês vão isolar aquela equação que vocês encontrou, vocês vão colocar o delta maior do que zero e aí vocês chegam na condição para o termo. Mesma coisa para a tangente. A questão quer um valor para que aquele termo independente faça com que a reta seja tangente. Mesma coisa, né? Substitui, coloca lá na equação do segundo grau de circunferência e faz o delta ser igual a zero. Se ela quiser exterior, faz o delta ser menor do que zero, tá bom? Então essas foram as posições relativas entre reta e circunferência. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. No próximo vídeo eu vou trazer as posições relativas entre duas circunferências. Bora lá!